Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar, e editado pelo rapaz apaixonado que é Marcelo Zaniolo. Nossa, um rapaz apaixonado. Coloca apaixonado nisso. Esse não é o filme nem o programa pra ele não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha, o que o Marcelo vai chorar editando isso aqui é brincadeira. Né? Eu prometi em off que eu não vou chorar nesse programa, ainda que eu fale sobre questões pessoais aqui delicadas. Eu não vou chorar não. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Então vamos lá, o Enquadrando chega hoje então apaixonado, já passou o dia dos namorados, né? Mas viemos aqui com Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, um grande romance, eu acho que melhor romance do novo século. Caralho. É certamente o filme mais romântico que a gente já gravou aqui no Enquadrando. Talvez, cara, eu não me recordo de nenhum romance que você possa falar, não, esse filme aqui, tal, desse século, é inquestionavelmente mais romântico que Brilho Eterno. Não, eu fiquei pensando, Gabriel, a gente gravou Her, a gente gravou La La Land, os dois não adianta. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. No quesito romantismo, não chega perto. Vocês não estão muito cientes de qual era o roteiro original, não, né? Vocês não estão cientes disso, não, né? Pior que não tô ciente, não. Ah, tudo bem. Eu tô ciente. Quero até ouvir sobre isso. Daniel tá ligado, né? Mas vamos lá. Do diretor Michael Gondry, né? Que é um diretor francês que tem na sua história algumas comédias. Uma comédia, pelo menos que eu lembre. Ele dirigiu muito clipe, né? Mas ele tem uma comédia muito interessante que é o Rebobine, por favor. Muito bom. Isso é um filme clássico. com uma proposta super inusitada. Com o Jack Black, né? Esse é um clássico. Exatamente, um clássico, né, da comédia com o Jack Black, um filme interessante. E ele tem outros filmes menos conhecidos, né, como Sonhando Acordado, Besouro Verde. Mas foi importante mencionar o Michael Gondry, claro, ele é um grande diretor, né, também trabalha nesse roteiro junto com o Pierre Bismuth. Eu imagino que seja Michel Gondry. Né? Pode ser. Porra, o cara é francês, né? Talvez seja, mas não tenho certeza. Realmente. Olha, Michel Gondry. Talvez seja, mas eu ia chamar ele de Michael Gondry também. Michael Gondry. Eu tô falando Michael Gondry, mas é... Michel Gondry, de repente, né? Gondry. Mas tudo bem. Participa também do roteiro Pierre Misbut, mas um grande nome aqui desse roteiro é Charlie Kaufman. O monstro. Né? Pesa muito, né? Um grande roteirista e diretor também, né? Que tem, Quero Ser John Malkovich, Confissões de uma Mente Perigosa, Adaptação, Cinedoc Nova York e Estou Pensando em Acabar com Tudo, o mais recente dele, né? Que tava na Netflix até, lançou pela Netflix, que ele também é diretor. Então, a gente tá falando sobre um nome de muito peso. E aí, Rodrigo, você tá falando sobre uma questão do roteiro, né? Antes, deixa eu falar que, assim, óbvio, Kaufman talvez seja um dos melhores roteiristas da história do cinema. Não é exagero falar isso. Ele tem uma dupla com o Spike Jonze, que eu acho que é uma das melhores duplas do Hollywood. Né? Nossa. Quero Ser John Malkovich, é do Spike Jonze? É do Spike Jonze, sim, também, com o Kaufman. Então, é esse e... Adaptação também, adaptação. É foda demais, mas eu acho que aqui o Michel Gondry... Agora ferrou, porque a gente não tem certeza. Não, muito bom. Michel Gondry. Junto com o Kaufman faz um trabalho incrível. E uma curiosidade aqui do roteiro que eu não sei se o Daniel sabe, mas o argumento é do Michel Gondry. Ele tá numa festa com amigos e rolou esse debate, né? Uma amiga simplesmente mencionou que gostaria de deletar as memórias do último relacionamento dela. Rolou um debate sobre isso. E ele falou, cara, isso aí é um baita de um argumento, né? E aí ele vai fazer um primeiro tratamento e vai levar o roteiro depois pro Kaufman, né? E o Kaufman, ele tem essa característica que é um tanto rara, são aqueles caras que não só conseguem fazer um ótimo roteiro do início ao fim, mas também que pegam um primeiro tratamento e dão aquela invernizada, aquela trabalhada, tornam mais profundo, mais interessante, né? Cara, ficou espetacular, né? É um roteirista que ele dá outros contornos pro trabalho que ele pega. Sim, né? Você citou um filme da Netflix, né? Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Ele, de certa forma, ele lembra um pouco. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Fica até a indicação aqui, né? Esse filme é bem interessante e ele usa algumas ferramentas, algumas estruturas que ele usa no Brilho Eterno, ele também usa nesse filme. O Kaufman, se você pegar os filmes dele, você vai perceber que ele trabalha a ideia de amor sempre com um verniz de sofrimento, né? A dor do amor, né? Você vai encontrar isso em Quero Ser John Malkovich, você vai encontrar isso em Adaptação, você vai encontrar isso, obviamente, aqui nesse filme também, né? E, cara, isso tem muito a ver com ele, né? Ele tem um quê de Joe, né? Por isso, talvez, que ele vai escrever esse personagem, ou pelo menos vai tratar esse personagem com tanta propriedade. Eu acho engraçado que ele consegue
consegue colocar um roteiro que tem uma necessidade de um desprendimento da realidade tão grande, que é essa máquina, por exemplo, esse procedimento, na verdade, né? Sim, sim. E mesmo assim, é um roteiro que acaba ficando muito real. Exato. E tem a mesma coisa em Quero Ser John Malkovich. Exatamente. Pô, simplesmente é idiota o pensamento, o argumento de John Malkovich. Você entra por um buraco, você cai dentro do cérebro de John Malkovich, controla ele. Você vive na alma do John Malkovich. E o filme consegue te calcar numa realidade sobre esse argumento, sabe? Que é impressionante. Então aqui eu acho que ele consegue fazer a mesma coisa. Eu acho assim que no cinema em geral, né, cara, a roupagem, né, dos filmes pode ser fantástico, pode ter magia, pode ter espaçonave, pode ter um argumento desse entrar na mente de John Malkovich e tal, mas se as emoções forem reais, né, a gente compra o filme. O público compra o filme, sabe? A gente consegue acreditar no filme. Verdade. E as emoções dos filmes dele são extremamente reais. Concordo bastante com o Gabriel. Acho que o Kaufman, ele vai ter um certo domínio, um entendimento aprofundado dessas emoções humanas, né? E é por isso que ele vai conseguir, né, encharcar o filme com essa sabedoria, vamos dizer assim, nos pequenos detalhes, com essa sensibilidade, né? Com essa sensibilidade que ele tem, mas eu acho também que ele tem uma habilidade também de conseguir inserir esse argumento absurdo, né? Dentro de um contexto que ele trabalha também com outros elementos absurdos, ou então pelo menos excêntricos, que dão um pouco mais de naturalidade a esse argumento. Então, por exemplo, os personagens, todos têm uma linha um tanto excêntrica, né? Tanto os amigos do Joe, sabe, da Clementine, a relação, o cenário tem um quê de caricato, ou então tem um quê de excêntrico, que faz com que esse argumento absurdo soe um pouco mais natural, né? Tem umas coisas também, Rodrigo, por exemplo, o fato de que ele coloca duas pessoas pra manipular o procedimento, que são duas pessoas comuns, sabe? Então ele tira o peso desse procedimento de uma forma, sabe, tipo, você nunca imaginaria, né? Vamos aqui mutilar o cérebro de uma pessoa aqui com... Vamos e pronto. Né? Isso é o mais louco pra mim, porque assim, nenhum personagem estranha o absurdo. Nenhum personagem. Exatamente. E né? Quero Ser John Malkovich também. O cara fala, não, então eu vou pagar $200 só pra entrar no buraco e viver na alma lá, na pele do John Malkovich. É isso. Ótimo, eu quero. Então assim, eles lidam com tanta naturalidade com o absurdo que você compra. Quando você vê, tá natural pra você. Tá natural. Eu acho que é porque também, e acho que o Gabriel falou um pouco disso, por mais que esse procedimento seja absolutamente excêntrico, cara, ele é só uma ferramenta pro filme, né? Ele é só um artifício pra colocar os personagens nas situações que o Kaufman quer que eles vivenciem, né? O exercício emocional que ele quer que esses personagens desenvolvam, né? Então, não é o foco do filme. E, cara, o filme é meio que um sci-fi sem parecer em absolutamente nada. É muito bom. Um sci-fi. Ô, Daniel, sabe o que o filme me parece, cara? Lembra, na época que era bom, Black Mirror? Sabe? As primeiras temporadas, quando eram boas e tal. E aí surgiu esse jargão, né? Isso é muito Black Mirror, tal. Esse filme, cara, esse filme é Black Mirror antes de existir Black Mirror. Tá? Antes de Black Mirror existir. Verdade. É verdade. E, cara, eu tava brincando recentemente no Twitter, eu comentei assim, sabe, que quem não chora vendo esse filme já tá morto por dentro. Eu falei, obviamente é uma brincadeira, né? Mas eu acho que esse filme, ele apela muito pra algo que é valioso, intangível, né? Que são nossas memórias, né? E eu sei que esse tema, por exemplo, é bem sensível pro Daniel, né? Porque o Daniel vive falando, eu tenho o maior medo da minha vida é perder minhas memórias. Eu lembro que o pessoal que é seguidor aqui do Enquadrando, você quer seguir aí o Enquadrando, né? Quer tornar membro do Apoia-se, você tem acesso ao nosso Telegram, né? É o nosso Discord, cara. O Discord. Telegram já não existe. Agora é o Discord. Mas a gente, quando começou o Telegram na época do Enquadrando, o pessoal perguntou pra gente quais eram os 10 filmes que a gente preferia. E o meu filme preferido não é O Senhor dos Anéis. O meu filme preferido é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Essa gravação pra mim aqui, ela é um pouco... Eu tava, inclusive, adiando ela o máximo possível. O Fábio acertou todo mundo, filho. O máximo possível. Eita. Porque esse tema é um tema pra mim, como o Fábio colocou, muito sensível. Talvez até por isso esse seja o meu filme favorito, né? Ele vai num ponto muito específico do meu emocional e enfim, vamos deixar pra desenvolver isso ao Pra longo. mim, não era tão sensível até o final do ano passado. Não era tão sensível. Tornou-se muito sensível. Mas tudo bem. Tudo bem. Bem, então, sinopse, né? Mas aproveitando, antes da sinopse, aproveitando que o Daniel já falou sobre o Apoia-se, eu gostaria de lembrar que a gente tem um grupo, né, no Discord para as pessoas que apoiam o Enquadrando, com valor de R$10 ou mais. E a gente precisa desse apoio, galera, porque o Enquadrando tem que pagar as contas dele e a gente precisa realmente, gente, desse apoio para conseguir manter esse produto no ar. Então apoie um criador de conteúdo independente, apoie o Enquadrando. E eu gostaria de agradecer alguns nomes de pessoas que apoiam o Enquadrando.
Enquadrando apoiam essa iniciativa nossa. Muito obrigado, Marcela Takahara, Marina Versiani, Gustavo Eike Nakandakari, Rogério Magione, Vinícius Teixeira Lima e Alexandre de Salles Bandeira. Muito obrigado, senhores. Nós não esqueceremos de vocês. De forma nenhuma. Muito obrigado, gente. Deixa claro aqui que o Enquadrando existe hoje graças aos apoiadores. Isso é claríssimo. Isso é real? Isso é real, total, real. Assim, concreto. Muito obrigado. Na véspera do Dia dos Namorados, Joe vai esquecer de Clementine para sempre, por meio de um procedimento médico. Ok. Tá bom. Olha lá, vocês curtiram, né? Então... Eu sei que você já ia dar o spoiler de que ele se arrepende, né? Eu não gosto disso, não. Até porque eu acho que o legal de acompanhar esse filme é um pouco da confusão que ele traz, né? Sabe? Sobre as emoções. Então, eu queria começar de uma forma diferente esse programa, falando sobre a montagem e o roteiro desse filme, né? De certa forma, a estrutura que tem no filme. Porque esse é um caso... muito específico, assim, que tem uma quebra de linha temporal no filme, que não necessariamente a primeira vez que você tá assistindo você percebe essa quebra temporal, né? É verdade. E isso vai diferenciar também muito da experiência de quem assistiu esse filme pela primeira vez e quem já assistiu esse filme várias vezes, assim. Eu ia complementar o que você estava colocando, dizendo que isso é muito precioso, porque ela funciona, mesmo se você não perceber que há essa quebra temporal. Se você olhar o filme com um pouco de atenção, você consegue entender que, né, o que tá passando no início, na verdade, né, é o que seria na linha cronológica no final. Você precisa ter muita atenção. Talvez muita atenção. De primeira... De certa forma, ele funciona, mesmo se você passar despercebido por isso. E isso não é fácil. Uma coisa que eu acho brilhante, uma estrutura normal de um filme tradicional, né, assim, de um filme de romance, em geral, começa o filme com o casal se conhecendo, aí o casal se estranha, briga, se afasta, encontros e desencontros, né, e para as experiências e vão se reaproximando mais pro final do filme. E aí vai ter a decisão, né? Se ficam ou não juntos. Se aproximam decisivamente, né? Mais perto do final do filme. E aí, por fim, ficam. Esse filme... Por fim, ficam não, né? Talvez não fiquem, né? Não, e talvez fiquem ou não, exatamente, no final do filme. Exatamente. Esse filme, se analisar friamente a estrutura dele, a estrutura em si é a mesma. Só que não necessariamente isso acontece na ordem cronológica. Acontece na ordem que é apresentado pra gente. Sabe? Quando mostra o casal se conhecendo, no início do filme, na verdade é o casal se conhecendo pela segunda vez. Quando tem esse momento de encontros, desencontros, de brigas e tal, isso vai acontecer ao longo do filme. E aí, quando tem normalmente o que costuma se acontecer próximo do final do filme, que é o casal se reaproximando normalmente antes do desfecho pra decidir se vão ficar juntos ou não, essa cena que seria em filmes tradicionais da reaproximação, pra gente é a memória da primeira vez que eles se conhecem, né? Que também aparece na estrutura do filme nesse momento, pertinho do final, sabe? Então, porque na verdade ela já aconteceu no início do filme, né? Já aconteceu no início. Já aconteceu antes, na ordem cronológica dos fatos. Porque a gente brinca, né, que o Nolan é o maestro das emoções, sabe? O Nolan parece um cara que treina e faz. O Kaufman parece um cara que faz isso de forma fluida, sabe? De forma orgânica. Parece que ele tá contando... O Kaufman é o Messi e o Nolan é o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Perfeita definição do Daniel. Exatamente. Puta que pariu. Ele conseguiu descer muito baixo essa comparação. Eu achei muito inconclusiva essa comparação. É engraçado, você falou do Nolan e o Nolan quase fez com que esse filme não acontecesse. Porque o Kaufman estava escrevendo esse roteiro quando é lançado Memento do Nolan e ele surta. Porque Memento tem uma estrutura de trás pra frente, né? Uma questão de trabalho com memória e a memória se apagando. Perfeita comparação dos dois filmes. E ele ficou putaço. O Kaufman ficou putaço. Falou, não vou concluir, vou sair do projeto. E aí o produtor conseguiu contornar a situação e eles lançaram ainda assim O Brilho Eterno, cara. Bizarro. Engraçado, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar. São filmes mais ou menos da mesma época que tem temas similares, cara. Mas você parecidos. Vê a sensibilidade, né, do Kaufman e o pragmatismo do Nolan no Memento. Que é também um grande filme. Não tô falando mal de Memento, não. É também um grande filme. Reassistir o filme, rever essas memórias, que agora são pra você, são memórias também, dá toda uma dinâmica. Quando você vê o início de novo, sabendo que é uma reaproximação, que é uma nova tentativa. É uma experiência diferente, né? É uma experiência diferente de filme. Boa, é interessante. E eu acho que essa estrutura inicial, essa ideia cíclica, de certa forma, ela conversa mais com o final idealizado desse filme e não com o final realizado desse filme. Tu falou que ia manter nesse assunto? Vamos chegar lá. Não vou falar mais do que isso. Tá, tudo em breve. Daniel tá que nem... João começar em breve falarei. Em breve. Daniel já tá trabalhando a notícia dele como, a informação dele como, né? Se eu não falo disso agora, a gente ia perder esse contexto. Só queria puxar o seguinte, né? É porque, pra poder explicar pras pessoas, assim, o que a gente tá falando, né? Exemplificar, assim, e deixar mais claro, né? Porque, de repente, a pessoa não tá com o filme perfeitamente na cabeça, né? Mas a gente vai começar o filme com o Joe acordando e a gente vai seguir um dia
dia específico da sua vida, que é justamente o Dia dos Namorados. E ele vai desistir de ir pro trabalho, vai seguir pra um lugar aleatório, onde ele vai conhecer a Clementine, né? E eles vão se apaixonar, vão sair mais uma vez, vão pra um lago congelado, né, onde eles vão passar a noite juntos. E no dia seguinte vai aparecer uma pessoa aleatória, que é o Patrick, e a linha do tempo é quebrada aí, né? A gente, na verdade, vai voltar pro passado, 3 dias antes, né? Que é a véspera do Dia dos Namorados, quando o Joe resolve esquecer Clementine pra sempre. Porém, assim, tipo, na primeira vez que a gente assiste o filme, a gente vai ser levado a acreditar que esses acontecimentos são sequenciais. Mas eu acho interessante, de cara, essa quebra da linha temporal, né? Porque isso é um recurso que vira uma metalinguagem pro filme. Porque a gente também vai precisar recobrar as memórias do início do filme pra preencher as lacunas que são formadas enquanto a gente tá acompanhando as memórias de Joel. Isso é muito interessante. Em algum momento você vai ver o Joel, sabe, no relacionamento com a Clementine, e a gente vai perceber que, calma aí, essa história não bate com o início do filme. E você vai ter que usar a memória. Então, ela tem um cabelo de outra cor, a história acaba sendo diferente, e você vai ter essa experiência da confusão que é criada na mente por conta dessas contradições. E essa contradição, ela vai ser respondida por algo simples, né? Que é a gente tá acompanhando o futuro naquele início do filme e não o passado. Sabe o que é mais interessante? Ao longo desse processo que você tá confuso, você se permite muitas vezes passar, né, pela descrença de algumas situações, porque a gente tá falando de memória e não necessariamente a gente lembra dos fatos exatamente como eles aconteceram. Como a gente tá na perspectiva do Joe, interpretado brilhantemente pelo Jim Carrey, que a gente não falou até agora, a gente se dá esse luxo. De repente ele imaginou de um jeito e era de outro. Então você vai se dando essa possibilidade, você vai tendo essa permissividade, mas a explicação, ela é lógica dentro do filme, né? Ela tá... E Daniel, e a sensação de que tem algo errado, sabe? Algo que tá fora do lugar, que você não sabe explicar o que é, sabe? Isso é muito foda, porque também acaba sendo um recurso pra colocar a gente na perspectiva de um personagem, tanto da Clem como do Joel. Então, eu acho sensacional. É sensacional a ideia. Eu acho que faz sentido a revolta do Kaufman, né, quando ele assiste Memento, porque é isso, né? O Nolan tava querendo que você experienciasse um personagem que não tem sua memória, né? Que não tem a memória recente, né? Vai perdendo essa memória recente, né? E a experiência de Brilho Eterno é a mesma coisa. Você experienciar um homem tentando vasculhar suas memórias, né? Pra poder depois esconder as boas memórias em outras memórias, né? Então é uma viagem dentro do seu subconsciente, né? Da sua mente. E, cara, é incrível, né? Porque ele consegue fazer isso dentro do nível do roteiro, dentro do nível, como você falou, da estrutura da montagem, pra que você consiga, de fato, né, experienciar esse processo do Joe, cara. É muito foda. É muito foda. E acaba sendo uma metalinguagem. E eu adoro quando o filme, ele é capaz de utilizar esses recursos, sabe? Recursos cinematográficos pra colocar você num sentimento, cara. Experimentar uma sensação que talvez o personagem estivesse experimentando. Isso é fantástico demais. E eu acho que eles vão criando camadas em cima de camadas dentro dessa nossa compreensão, porque, como o Daniel falou, quando você cria um filme dentro da mente de um personagem, você vai ter liberdade. Então, por exemplo, quando ele tá acompanhando a Clementine andando e ele tá revoltadíssimo que ela terminou com ele, você tem um universo, literalmente, do Joe desmoronando. E esse desmoronar, tanto faz a relação com o fato de que o procedimento tá destruindo as memórias dele, como também faz a relação com a sensação que ele tem. A relação deles. Exato. Exatamente. A relação deles está desmoronando, mas a vida dele também tá desmoronando pra ele quando ele começa a perder, não só a Clementine, mas vai perdendo também quem ele é, né? Perdendo essa memória, perdendo esse passado dele. Então, serve de todos os níveis, né? Cara, uma coisa que eu acho excelente na construção do filme e ao mesmo tempo dá essa sensação angustiante que a gente vai tendo ao longo do filme inteiro, cara, é o fato dele mostrar pra gente a relação dele através das memórias enquanto elas estão sendo apagadas, sabe? Então, a gente tá sendo apresentado a essas memórias bonitas, esses momentos românticos que a gente tá acompanhando, enquanto a gente tá sabendo que eles estão sendo deletados. Então, a gente acha essas cenas bonitas, românticas, mas a gente fica com medo de se apegar muito a elas porque elas estão sendo apagadas ao mesmo tempo, sabe? Então, você vai dando uma sensação angustiante em vez de romantismo puro. É uma sensação de perda, essa sensação de dor. Exatamente. Vocês estavam falando justamente sobre isso, né? Que o filme associa muito o amor à dor. Essa semana eu tava ouvindo muito Vinícius de Moraes, né? O Vinícius de Moraes, todas as músicas dele, cara, também sempre associa amor à dor. Pra ele são duas coisas indissociáveis. Amar é sofrer, sempre, sempre, sempre. E aí eu ficava pensando nisso, refletindo sobre isso durante a semana. Aquela questão sempre, né, que tem de paixão. Paixão vem de patos, né? Na etimologia grega, né? Que é a mesma... Olha aí. Gabriel gosta de coisa grega. Mesmo sufixo de patologia, de doença. De fato, ela é indissociável. De se apaixonar, o sentimento associador é ser. E é até interessante a solução do filme dessa paixão, tem que ter um médico pra curar. Né? Tem que ter um médico pra fazer um procedimento médico. Verdade. Pra curar. É uma cena que eu acho
que expressa muito o que você tá dizendo. É o nível do detalhe do roteiro. Olha que espetacular, né? Ele joga a fita onde tem provavelmente a música do casal, ele joga fora no momento de raiva, de revolta, ao descobrir que ela o apagou da memória. Só que é exatamente ele ter jogado essa fita fora que faz com que ele não leve essa fita pra clínica, né? E ela não seja usada, né? Dentro do processo de encontrar todas as relações que ele pode fazer com o amor que ele tem com a Clementine. Então acaba que ele resguarda indiretamente a música que representa o relacionamento. O fato de você jogar fora é o que faz você garantir, né? Caraca. O fato de você jogar fora numa revolta faz com que você guarde a música em você, a música que se relaciona com o seu amor, né? E vai ser usada essa música no final do filme, quando eles estão dançando e brincando no meio da neve, no meio daquela praia gelada. É a mesma música, a música do casal, né? Então olha que beleza, a dor e amor sempre intrínseco, né? De uma maneira que, cara, é isso. E a contradição, né? Do que ele jogou fora no momento de revolta é justamente a única coisa que ele vai guardar. Caraca, é muito foda. Não, é muito foda. É lindo, é lindo. Esse filme é muito amarrado, cara. Porque como os personagens fazem um processo em momentos diferentes, você tem, na verdade, momentos onde nenhum dos dois lembra, momentos onde um lembra do outro, mas o outro não lembra do um, né? Então você tem momentos específicos. Então, montar esse quebra-cabeça, ele não é tão simples. E as soluções encontradas, elas são sempre muito visuais e eficientes. Exemplo, como é que eu faço pra mostrar que o personagem já passou pelo procedimento? É uma tinta na têmpora, um pontinho na têmpora vai fazer você identificar foda, que, esse personagem, nesse momento, já passou por esse procedimento. A ideia da luz, do apagar a luz, né? É muito lindo, cara. Como se você estivesse realmente usando a luz pra fazer a ideia do apagar a memória. Cara, essa cena, Daniel, é foda demais. Só do fato dele sair, entre aspas, da livraria em direção à própria casa dele do nada, e aí apagando as luzes da livraria, já cria uma sensação estranha. Você fala, cara, que é isso? Já dá toda a informação que você precisa de uma maneira muito simples e muito direta, né? Cara, que dá muita sensação de sonho, né, cara? Olha que loucura, né? Total, gente, cara. Eu gosto do Nolan, eu não tô querendo meter pau no Nolan. Meu Deus, ele tá desde o programa passado batendo no Nolan. Tu tá preso no Nolan. Desde o Dark Knight batendo no Nolan, mas tá preso. Não, jogar ele fora, cara. Não é isso não, assim, é porque em A Origem, né, por exemplo, que também é um filme que fala sobre sonhos e tal. Eu vou comentar A Origem. É exatamente o que tá sendo feito aqui, né? Parecido, né? Parecido, é o Inception, ao contrário, exatamente. Exatamente. Mas aqui é feito de uma forma muito mais sensível. Enquanto na Origem ele tem que literalmente verbalizar que olha, em sonhos você não se desloca do ponto A pro ponto B. Então, se você chega em um local e você não lembra como você chegou até aquele local, provavelmente é um sonho. Aqui não. Aqui você consegue enxergar e sentir isso, né? De você tá numa biblioteca, você abre uma porta e você tá num take só, né? Numa outra casa, à distância, sabe? Ele não explica isso. É foda. E você já passou uma informação de que essa ferramenta, a iluminação dos cenários, ela vai ser um artifício pra te mostrar o procedimento. Ele já te mostrou isso. Porque o Joel, quando ele vai fazer o procedimento, ele vai apagando as luzes da casa antes de dormir. Então você associa que isso faz parte do tratamento dele. Então quando você tá na memória dele e as luzes começam a se apagar, né? A luz começa a ficar mais forte quando tem uma informação de cima, você associa de certa forma ao procedimento. O procedimento tá continuando a acontecer. Exatamente. Então é uma forma de você apresentar a estrutura sem verbalizar. Olha, toda vez que apagar a luz é porque a memória tá passando. Não, sabe? E são muitos recursos, assim, sabe? É a luz que apaga, é o muro que some, é a face das pessoas que distorce. Pô, é muita coisa. O título dos livros que some. Não, cara, é tipo assim, ele mostra uma foto da Clementine novinha. Sim. E aí quando o Joel, ele vai pra uma memória de infância e é uma menina que resgata ele daquele momento de humilhação, ele acopla a Clementine nessa menina, então tá a Clementine mais velha lá, mas com a mesma roupinha de criança da foto que ele lembra dela na infância. Muitos detalhes legais. Porque ele não conheceu ela na infância, né? Ele conheceu ela na infância pela foto. Ele viu, né? Então, como o cérebro dele vai assimilar aquilo, né? Exatamente. E um último detalhe que eu acho que esse filme também... Porra, cara, que isso? Você vai conhecer ele conhecendo a Clementine, né? E ele não conhece a música Clementine Don Quixote. Muito foda, né? E você, no final, você descobre que quando ele conheceu de fato ela, ele canta a música Don Quixote. É Don Pichote, tá? Não é Don Quixote. Don Pichote, perdão. Famoso grupo Pichote. O Fábio não conhece o grupo da década de 90 ali, Pichote. Não, foi mal. E ele vai cantar essa música pra ela lá no final, né, do filme, então você vai entender, caraca, de fato ele sabia que existia essa música, ele já conhecia essa música antes, mas a forma dele tentar proteger a lembrança, que é levar pra mãe dele, e a mãe dele cantava essa música, é o que vai fazer ele esquecer a música. Cara, que coisa genial. Não, esse filme é muito amarrado. Não, e cara, e o fato de quando ele diz assim
personagem que ele tem a terrível mania de se apaixonar pelos desconhecidas que retribuem o olhar dele. E no fato ela não é uma desconhecida, né, cara? Tipo, ele só tá reconhecendo ali um amor que já está nele, né? Cara, nossa. É Kaufman. Cara, o Daniel puxou, né, a interpretação maravilhosa do Jim Carrey. E aí tem uma curiosidade interessante, né? O Gondry, sei lá. Gondry, agora pra mim vai ser Gondry. É interessante que ele gosta muito de trabalhar com improviso, né? Então, ele aproveitou para pegar toda essa faixa de improviso que vai ser oferecido pelos atores para adicionar humor a esse filme, né? Então, ele incentivou todos os atores, né, a improvisarem e muito nessa faixa do humor, encontrar humor nas cenas, né, nos diálogos, assim, e improvisar. E você percebe isso no filme. É claro que, assim, o humor acaba, dentro desse pacote do filme, o humor acaba muitas vezes parecendo ser meio cínico, esse humor, né? Ou meio trágico, né? Mas tem humor nesse filme e os atores foram incentivados a improvisar. O Jim Carrey, não. Por que será, né? Por que será? Por quê? Porque quando você tá vivendo a merda, não tem graça, tá ligado? Tipo assim, você não encontra graça quando você tá vivendo a merda. E era basicamente isso. Ele falava, olha, você tá vivendo o drama. Você não vê graça em nada do que você tá vivendo. Você tá vivendo o drama. E realmente, o Jim Carrey, ele interpreta do início ao fim um filme que ele é totalmente dramático, totalmente o drama. Mas ele usa algumas partes de humor, né? Cara, muito suave, né? É quase indireto, é quase... O rosto dele é muito... Não sei se pra vocês é assim muito expressivo, também, né? Mas eu acho que ele é expressivo demais. Então, assim, e boa parte do humor dele, como é físico também, né? Aquelas caras... trejeitos, é um risco grande, porque se ele faz uma determinada interpretação um pouco mais intensa, você, em vez de enxergar no drama, tu cai no humor, no cara esquisita que ele tá fazendo, engraçada, tu perdeu o filme por completo. Claro. Porque você não pode quebrar. O Joe é o personagem que não pode ter essa oscilação. Ele tá numa jornada de, como o Rodrigo colocou, né, de introspecção, não o inverso. Mas eu acho que ele se permite fazer um pouco disso, principalmente quando ele tá interpretando a criança, sabe? Sim. Ali o humor vai pro humor físico até, né? Ele volta pra falar com o garoto lá, que é o garoto que tava batendo nele, ele apanha de novo, mesmo ele sendo grande, né? E isso é muito foda, né? Então, ele trabalha o humor no filme dessa forma e funciona muito bem, mesmo sendo um drama muito forte. E eu vi gente reclamando disso no Twitter até, sabe? Quando eu tava comentando sobre esse filme, de que a pessoa ficou um pouco incomodada com o humor do filme. Caramba. No meio do drama, sabe? Mas eu acho que a confusão também vem daí, sabe? A confusão de sentimentos vem desse humor misturado no drama, sabe? Cara, claro. E até a pessoa tem que entender, de repente, essa função, né, de respiros ao longo do filme pra você poder voltar a sentir o peso do drama, sabe? Porque às vezes um drama ininterrupto anestesia o público, sabe? Então, assim, você ter respiros ao longo do filme também é importante, sabe? Então... E eu acho que tem uma parada assim, o humor, ele também pode usar como uma ferramenta pra gerar sofrimento também. Por exemplo, você falou que teve humor na cena dele criança, mas provavelmente aquilo ali é um trauma dele profundo. É que a cena pra gente sair engraçada, mas imagina quem tá vivendo aquele drama, ele tá sendo ridicularizado pelas pessoas que estão vendo aquela cena que pra elas foi engraçada. Por exemplo, quando ele tá deitado lá, passando pelo procedimento, você tem o casal dançando e brincando e zoando e se divertindo em cima dele, em que ele tá num processo em que ele tá destruindo a memória importante da Clementine. Então, é humilhação e o público ri dele, né? Essa dualidade dos sentimentos é muito importante, né? E a gente, como público, nesse momento da infância dele, a gente tá junto com o pessoal que pratica bullying rindo dele. Exatamente. É sempre humilhante pro personagem. Claro. Muito da interpretação do Jim Carrey se dá também pelo fato dele aproveitar uma emoção que ele tava sentindo no período da gravação. Ele tava em depressão. Então, ele vai buscar nessas emoções do período uma base pro Joel. Então, não tô falando que é um personagem fácil, mas ele vai buscar emoções que ele já viveu, ou que ele estava vivendo pra vivenciar, né? Pra dar vida ao personagem. Então, o Jim Carrey, ele fez poucos, né, dramas, como comparar com filmes de comédia, mas eu acho que aqui é a interpretação mais sólida dele, vamos dizer assim, a mais madura dele. Ele fez filmes depois, né? Filmes de drama sei lá, até cara, depois. Truman também é foda, né? Truman é bizarro. Truman também é foda, mas eu acho que o Truman, ele tem mais humor no Truman, né? Tem mais humor no Truman, mas eu gosto mais da interpretação dele aqui. Eu acho uma cena dele, assim, só de lembrar, já vem lágrimas nos meus olhos, é quando ele consegue finalmente abrir os olhos, ele enxerga o que tá acontecendo no quarto. Que é um take
fechado no rosto dele. E ele consegue passar uma emoção muito forte sem falar, só com os olhos, sabe? Então, eu acho que pra mim é o ponto alto da carreira dele. Eu sei que vocês estão falando do Jim Carrey. Jim Carrey é foda pra caramba nesse filme, mas sério, Kate Winslet, ela é incrível. Ela é simplesmente fenomenal nesse filme. Fenomenal. É um negócio de louco. Não só nesse filme não, cara. Ela é incrível em todos os filmes. Não, sim, talvez seja a minha atriz favorita. O que é impressionante, porque ela tá no Titanic, né? Foda pra caralho, né? Pô, num romance na década de 90 e tá aqui estourando um romance, pô, nos anos 2000, sabe? Início dos anos 2000. É foda pra caralho. Mas, cara, tem uma coisa que me chama muita atenção e aí eu queria até, pra poder falar da interpretação da Kate Winslet, lembrar de A Origem também, né? Porque o Gabriel chegou a falar, a gente só tá falando do Nolan, né? Foda. Caraca, a gente tá com uma coisa com o Nolan mesmo, hein? Esse filme, provavelmente, ele foi uma referência pra Origem. Correto? E eu queria lembrar uma cena em específico do filme A Origem, quando o Leonardo DiCaprio fala sobre a mulher dele falecida, e ele diz que aquele reflexo não pode ser ela porque não tem a complexidade que ela tinha, que é apenas uma construção das lembranças que ele tem dela. E a Kate Winslet faz isso aqui. Ela faz isso aqui nesse filme. É impressionante como o trabalho dela é o seguinte, ela é capaz de ser muito diferente interpretando a Clem com toda a espontaneidade dela, e ela vai sendo levemente diferente quando interpreta a percepção que o Joel possui da Clem, sabe? Esses momentos que refletem a vontade, na verdade, do Joel de manter as memórias da Clem, é um personagem totalmente diferente. É um personagem diferente. Mas que tem lapsos da verdadeira Clem, sabe? Sim. Que lembra dela, mas que você não reconhece ela pelo pouco que você viu da Clem. Nossa, cara, que interpretação da Kate Winslet. E sabe o que é legal? Ela já declarou dizendo que é o papel que ela mais gostou de fazer. E eu concordo com você. Eu acho que ela consegue fazer com que esse personagem não caia numa armadilha. A Clem é um arquétipo clássico e exaurido de personagem feminino no cinema, no Hollywood, né? Que é basicamente a menina mulher que vai tirar o homem daquela vida cinzenta, do ostracismo, da amargura, que vai tirar ele dessa vida, mas que aos poucos vai demonstrando ser carente até o ponto de ser impulsiva demais e até irracional, né? Eu li até um texto muito, muito bom falando sobre isso, de como as personagens de filmes românticos estão muito cerceadas por esse arquétipo e é terrível. E a Clem é assim. Ela vai deletar o Joe por conta de uma impulsividade, ela é uma personagem carente, né, insegura. Só que eu acho que essa personagem não cai nessa armadilha por algumas questões. E uma delas é que a Kate dá muita profundidade a todas as linhas de diálogo que já são muito boas. Então, assim, ela cria dimensionalidade pra essa personagem e não deixa o arquétipo ficar tão duro, né? Mas tem dois pontos que eu acho que são importantes. A própria personagem fala isso, né? O Kaufman coloca essa discussão na boca da Clem, quando ela diz, olha, eu não sou um conceito. Eu não sou a mulher que todos correm atrás, que vai fazer com que eu tire você do ostracismo, eu tire você da amargura, da melancolia. Eu não sou um conceito, eu sou apenas uma pessoa em busca também da minha paz de espírito. Então isso também é uma forma de você fugir um pouco dessa armadilha, mas eu acho que a parte mais importante de você criar tridimensionalidade pra esse personagem é que você coloca, na verdade, o Joe. É do Joe as linhas mais duras e mais cruéis, né? Então, assim, é do Joe que você ouve, por exemplo, que ele não confiaria nela como mãe, né? Por conta dessa instabilidade. O Joe diz que ela, né, faz sexo pra conseguir não só tapar esse vazio que ela tem, mas também encontrar a atenção dos outros e tal. Então isso faz com que você acabe também dimensionalizando mais as atitudes da Clementine, sabe? Dando mais relevância a essa impulsividade, porque é uma impulsividade carregada de muita dor, cara. Tipo assim, você consegue entender o quanto ela tá sofrendo ao ouvir isso, e a reação dela é fugir, né? A reação dela é escapar, porque o Joe, nesse filme, ele é muito cruel. Quando ele começa a criar as expectativas em relação ao relacionamento, ela começa a frustrar essas projeções que ele faz, ele começa a se esconder, ele começa a fugir pro diário dele, ele começa a se fechar numa concha. Ela fala, pô, você não fala comigo, você não conversa comigo, e aí nesse processo ele começa a atacá-la, né? Ela vai frustrando, porque ela vai reagindo a isso, ela vai ficando cada vez mais impulsiva, e ele vai cada vez destruindo ela nesse processo. Então, eu acho que isso faz com que fuja desse arquétipo, mas é um personagem que é um clássico do cinema. É um personagem, e a Kate... É uma desconstrução, talvez, né, desse clássico personagem feminino, né, da comédia romântica, né? Perfeito. E esse personagem rendeu pra ela uma indicação ao Oscar desse ano aí, mas do ano seguinte, na verdade. Mas ela não ganhou. Não ganhou. Mas... O filme ganhou roteiro, né? Mas o filme ganhou roteiro, exatamente. Tá bem claro aqui, pra quem não, né, de repente tá mais desatento aqui ouvindo o programa, sempre as cenas que ela tá com cabelo azul são cenas que ocorreram após o apagamento da memória, então são cenas, digamos assim, reais. Enquanto as cenas que ela tá com cabelo de outras cores, são apresentadas pra gente dentro da memória do Jim Carrey. Então são cenas que a gente assiste, né, são cenas de memória, que provavelmente
aconteceram aquilo ali, mas sobre o véu, né, da mente do personagem do Jim Carrey, né? Então, o tipo de atuação, né, dela é diferente quando ela tá com cabelo azul e quando ela tá com cabelo com outras cores. E aí, uma coisa que me dá a impressão, cara, é muito sutil, mas sempre que ela tá com cabelo de outras cores, quando tá dentro da memória do Jim Carrey, parece que ela tá ou preocupada com a relação ou atacando o Jim Carrey, fazendo algo pra atacar ele ou ofender ele, digamos assim. Enquanto nas cenas que ela tá com cabelo azul, nas cenas que são, digamos assim, reais, ela parece mais genuinamente preocupada com ela mesma, com a saúde mental dela, sabe? Com o bem-estar dela. Mesmo quando ela faz algo cruel, sei lá, ou briga com o Jim Carrey, ela não tá fazendo aquilo pra atacar ele, colocando ele como centro, né, da conversa. Ela tem motivações, né? Ela tem motivações próprias, né? Mas isso aí é genialidade do Kaufman, né? Sim, sim. O Joe, ele tá vasculhando as suas memórias, né? E ele interpretou aquelas reações dela, ou aquelas ações dela, daquela maneira. E é isso que vai gerar tanto atrito no relacionamento como também. Ataques gratuitos, às vezes, a ele, né? Como ataques gratuitos a ele, exatamente, né? Todas essas memórias estão imbuídas de juízo de valor, né, do Joe. Então, ela é a antagonista. Eu queria comentar, gente, ouçam um programa do Enquadrando do episódio 27 sobre a origem, já que eu citei esse programa, é um programa interessante de ouvir. Isso. E ouçam o episódio número 53 de After Sun do Enquadrando, que a gente fala sobre memórias e esse conceito que o Gabriel tá falando de a memória sob juízo de valor, a gente comenta ali naquele episódio. É verdade. Cara, uma mudança muito boa que eles fizeram no filme, né, no corte final, muito importante é, primeiro corte do filme, a Naomi, que é a ex-namorada do Joe, apareceria no filme, teria cenas com a Naomi. Apareceria até ele se relacionando com ela de fato, né? E no final eles decidiram cortar a Naomi do filme. E pra mim isso é uma decisão maravilhosa, que bom, obrigado. Nossa, maravilhosa. Por vários aspectos, né? O primeiro aspecto mais óbvio, né? Assim, o Joe, se ele aparecesse com alguém, isso diminuiria muito a nossa relação com a solidão dele. Né? O casal. A identificação dele como um solitário, né? E isso é muito importante. Não diminuiria muito esse efeito na gente, né? Criaria uma comparação. Uma comparação. Criar uma comparação entre essa personagem e a Clementine, que eu não acho faz que sentido. Não faz sentido. Ela é tudo na vida dele. Não faz sentido. Ela é tudo na vida dele, ela é tudo no filme. E eu acho que cria uma parada que, pra mim, cria um outro problema. O que eu acho muito legal dele, falando sobre a Naomi no início do filme, é que ele usa essa Naomi como se fosse um refúgio. A gente não sabe se o relacionamento foi de 1 ano atrás, ou 5 anos atrás, ou 10 anos atrás. Não, ele usa como refúgio. Então, assim, quando eu tô muito mal, ou quando eu tô no momento em que eu tô inseguro, eu resgato esse refúgio. Eu vou pra esse refúgio, que é a Naomi. Então, só a ideia dele de falar assim, pô, talvez eu pudesse voltar com a Naomi, pra ele já é confortável. Pra ele já é um refúgio. E aí, então, quanto mais imaterial ela for, melhor. Porque mostra o quão solitário ele é, né? Então, tipo assim, se você materializa ela no filme, some esse refúgio, essa forma de fuga dele, tipo, quando ele tá muito mal, sabe? Então, assim, cara, ainda bem que eles tiraram. Maneiro. Só pra nível de curiosidade absolutamente irrelevante. A Naomi era interpretada pela Grey's Anatomy. A menina que faz a Grey. Dizem que o diretor escolheu essa atriz porque ela tinha semelhanças com a ex-namorada do Jim Carrey pra gerar nele todo esse desconforto em cena. Nossa, isso aí, essa informação aí é extra. Eu tô preparado, hein, Daniel? Eu tô preparado. Tu tá preparado. O extra do extra. Pô, tem uma coisa muito interessante quando eu observo esse filme, que ele me parece um tipo de ensaio, sabe? Quando você pensa, e se esse procedimento de fato existisse? Então ele vai passar por esse aspecto de ensaio sobre esse procedimento, porque ele vai apresentar pra gente como que as pessoas se relacionam em relação a esse procedimento. Então aqui tem uma cena muito específica que o Jim Carrey, né, o Joel, ele tá na fila para atendimento médico, enquanto a Mary, personagem da Kirsten Dunst, tá no telefone, a gente ouve a conversa dela, né, sobre uma pessoa que quer fazer o procedimento 3 vezes no mesmo mês, e aí a gente ouve que isso fere o protocolo, fere a política do procedimento, né, aí a gente observa que tem as pessoas sentadas do lado do Jim Carrey, um homem com uma sacola e um troféu, que pode ser um pai, um filho, alguma coisa. Eu imagino um pai. Imaginei o pai também. Ou mesmo um título que ele teve numa época que ele era esportista e agora ele tá numa vida sedentária. Poderia ser. Um passado mais glorioso, né? De tem atleta. uma senhora do lado. Tem uma senhora com uns itens de um cachorro, né? Um cachorro chamado Buster. Né? Tá aí um bom uso. Será que seria um bom uso, né? Olha esse pensamento, né? Será? Não seria, mas um bom exercício de uso. Mas eu acho que isso acaba sendo um exercício, Daniel, de ensaio, sabe? Do que aconteceria se a gente tivesse esse procedimento. Isso me lembra Matrix. Aí já tá com uma referência aqui, né? Isso me lembra Matrix. Que você pode ouvir no nosso episódio. Que, inclusive também tem episódio no Exatamente, já tá aqui. O episódio número 24, a gente fala sobre Matrix. E traz diretamente Matrix porque é mais ou menos a escolha que o Cypher tem, sabe? De quase que tomar a pílula azul de novo quando ele tá acordado para ele voltar pra Matrix, voltar a dormir, né? Então, isso me traz diretamente isso, né? O Cypher, pra quem não lembra, é um personagem
personagem do Matrix que faz um acordo com o Agente Smith. Aqui não tem problema de dar spoiler de Matrix, né? Acho que não. Faz um acordo com o Agente Smith pra colocar ele pra dormir novamente, ele viver como um rico na Matrix, né? E isso aqui conversa muito com uma linha filosófica, né, do utilitarismo. Olha lá, Gabriel. Não conversa? Não, sim. Não conversa? Conversa, mas assim, eu vejo uma diferença entre esse uso, né, do apagamento de memória no caso do Matrix pra esse filme aqui, é porque no caso do Matrix ele tá querendo apagar uma realidade inteira da mente dele, uma realidade ruim. A realidade daquele mundo é ruim, né? Então ele pretende apagar aquela realidade pra viver na ilusão, né? Seria até um descolamento de uma filosofia materialista por um idealismo. Pretende viver no idealismo puramente. E aqui é interessante porque aqui, cara, isso eu acho até mais pesado aqui nesse filme e até tragicamente utilitarista. Só que aqui, na ânsia de querer apagar não uma realidade inteira que foi ruim, mas pra apagar um momento de sofrimento, que no caso pode ser o luto do filho, ou pode ser a morte do cachorro, ou pode ser o fim do relacionamento, ele prefere esquecer também os momentos felizes. Aqui também no relacionamento, né? Pra superar aquela perda do relacionamento, ele prefere jogar tudo fora, inclusive as memórias felizes. E deixa de passar pelo processo de luto, né? E essa passagem pelo processo de luto, ela é importante pra você, na minha visão, né? Pra você ressignificar, né? Toda aquela experiência. Eu tive um momento assim recente, né? O pessoal sabe, todo mundo aqui sabe aqui da gravação que eu perdi meu pai, né? Recentemente, né? Tal, né? E passei por um processo de luto, né? Tô passando de certa forma, né? Por um processo de luto, né? Que é bem puxado, né? E, entretanto, né? Assim, tive vários momentos ótimos com meu pai em vida, né? Tive vários momentos muito felizes, né? Momentos excelentes de aprendizado, ou até momentos que não necessariamente foram bons, momentos até que de repente foram ruins, mas que me ensinaram lições, né? E me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Momentos que, desafios, momentos ruins que eu superei esses momentos, né? E me fizeram a pessoa que eu sou hoje. E às vezes, na ânsia de superar aquela dor do luto, o filme, né, apresenta essa solução, né? Esse exercício, né? Imaginativo, né? Se você apagasse todas aquelas memórias que causaram aquela dor específica. Né? Pra você apagar aquela dor específica, você vai ter que apagar todas as lembranças anteriores, né? E isso vale a pena ou não, né? E a gente é colocado nesse exercício, né? A gente é colocado nessa prática ao longo do filme. Acho legal o questionamento filosófico, né? Essa prática é boa ou não? Essa prática ela é útil. Ela não causa uma bondade momentânea, ela não vai causar essa bondade pra você instantânea, né? Então tem essa ideia de que ela vai ser boa, né? Essa tecnologia, hoje em dia, seria usado loucamente. O personagem da Kristen Dunst, lá, acho que eu sou o nome dela agora, ela fala isso, né? Que você vê as pessoas saindo com um aspecto sereno, né? Com uma serenidade, né? Com uma paz de espírito, né? Como um neném, como um bebê recém-nascido, sem aquelas mágoas, né? Mas também como um bebê recém-nascido, sem aquela maturidade, talvez. É o utilitarismo no extremo, né? Assim, porque ela dá uma sensação de boa, mas ela é completamente vazia em si. É um conforto sem significado, né? E quando a pessoa é confrontada com a oportunidade de se arrepender daquilo, em geral, né? No filme, ela se arrepende, né? Seja a personagem da Kristen Dunst, quando descobre que passou pelo procedimento, seja o próprio Jim Carrey, que a gente tá acompanhando durante o procedimento, se arrependendo, né, cara? Sim. E o filme vai fazendo a gente perceber que aquilo não vale a pena, enquanto a gente tá vendo o filme, sabe? Exatamente. E essa é uma das aflições que o filme causa, de você querer que aquele procedimento não dê certo, né? Que ele consiga escapar de alguma forma dali, né, que ele consiga guardar alguma memória, que ele consiga guardar, cara. A gente fica o filme inteiro torcendo pra ele conseguir fugir. Exatamente. Eu acho que isso é interessante, porque ele vai desconstruir essa ideia do utilitarismo, porque o utilitarismo é muito simples na visão de outra pessoa, né? A visão do médico que tá fazendo o procedimento... Um médico extremamente utilitarista. Tô fazendo um negócio muito bondoso aqui, tô livrando esse personagem dessa dor. E você não sabe que ele tá passando pela dor, por conta do procedimento. E aí tem essa ideia da ignorância ser uma bênção, o que os olhos não veem, o coração não sente, enquanto essa ideia é uma ideia distorcida, né? Uma ideia totalmente distorcida. Obviamente, e sobre o que o Rodrigo falou do impacto disso na sociedade, cara, seria um atalho bizarro, né? Seria um produto de sucesso. Eu acho que a nossa sociedade usaria isso... Loucamente. Loucamente. Usaria até a força, uma pessoa na outra. Ia se tornar corriqueiro. Corriqueiro. Até pra coisas banais, E aí entra em discussão, um outro aspecto que o filme também aborda é que essas memórias, elas formam você enquanto pessoa, enquanto caráter, suas decisões. Claro, tudo tá baseado no nosso sistema de memória. Se você pegar duas pessoas que são gêmeas univitelinas, o que diferencia essas pessoas? É a memória delas. É a construção social que elas recordam enquanto memória. Então, ela forma pessoas. Então, quando você retira esses fragmentos, você tem a perda do indivíduo, de fato. Então, eu acho muito interessante quando o médico fala, olha, de certa forma, a gente tá causando um dano cerebral em você
você tá perdendo memória. E é exatamente, por exemplo, o que um paciente de Alzheimer passa. O paciente de Alzheimer, ele vai perdendo, né, pedaços de sua memória, tal qual o Joel tá fazendo aqui, né, mas no filme, no exercício do filme, em um tema específico. Isso faz com que esses pacientes, eles acabam perdendo sua própria identidade ao longo da evolução da doença. É muito triste você passar por esse procedimento, e aqui seria a mesma coisa, só que em uma escala menor. Joel, ao apagar a Clementine, ele não tá só apagando uma memória ruim de um processo, de um momento da vida dele. Ele tá perdendo uma formação dele enquanto pessoa. Claro, ele tá perdendo a pessoa que ele se tornou até aquele ponto. Ele tá jogando fora experiências, né? Mas eu não acredito que necessariamente o apagar das memórias é perder o conhecimento que foi gerado daquele relacionamento, sabe? Concordo com você. No exercício do filme, pelo menos, existe um brilho ainda dessas memórias, né? E daí o brilho eterno. Exatamente. Eu acho até interessante quando a gente relaciona isso com psicanálise, sabe? Eu não domino psicanálise aqui, mas tem um conceito interessante, que é o conceito do recalque, né? Que é quando É quando você tá com dor de cotovelo, né? Não é isso. É quando existe uma experiência traumática ou uma percepção que o ego, né, o nosso eu, resiste em aceitar. E aí essa experiência é reprimida pro inconsciente. Ela não tá no seu consciente, ela não tá na memória, ela tá no inconsciente. Sem que o sujeito tenha clareza de que houve essa repressão, né? Então, ele torna algo que era antes consciente em algo inconsciente. Ele torna uma dor, algo que causa dor a ele, inconsciente. Então, ele não teria como lembrar de algo, mas existe alguma coisa ali. O input tá lá. O input tá lá. Sim, sim. Tanto que é um pouco disso, né, cara, desse inconsciente é exposto ali no filme, né, principalmente naquele momento em que ele recebe a dica ali, né, ele cria uma memória falsa ali, né, pra receber a dica de ir pra praia, ele não tem uma lembrança daquilo, né, quando acorda, mas aquilo causa um impulso nele, assim, faz com que ele haja sem ele conseguir entender por que ele tá agindo, né, que é exatamente a definição de impulso. E outra coisa também, Gabriel, a gente vai perceber que tanto o Joe como a Clem, eles passam pelo procedimento, mas eles percebem a realidade de forma dolorosa, de forma triste, mesmo sem saber por quê. Sim, né? sim. Como se fosse um impulso, né, que tá ali mostrando você perdeu alguma coisa. Eles continuam com o sentimento, né? Exatamente, é como se não importasse a memória, né, que o trauma ele não tá na consciência, né? A ferida tá lá, né? A ferida tá lá, ela tá inconsciente. Inclusive, como, né, o Fábio trouxe a psicanálise aí, né, justamente um dos processos pra pessoa se livrar de um trauma é trazer à tona, trazer a memória daquele trauma pra pessoa se livrar. A pessoa fazer justamente o contrário, né, o apagamento completo da memória daquele trauma, pô, torna aquele trauma insuperável, de repente, né, pra pessoa. Inacessível, seria terrível, né? Uma máquina daquela seria terrível pra mente humana. Eu acho muito interessante como esse filme conversa com psicanálise, porque a gente também vai ser levado a fazer uma comparação, né, na perspectiva do Joe, entre a mãe dele e a Clementine. A gente é levado pra onde que ele vai esconder a Clementine? Ele vai esconder a Clementine nas memórias com a mãe dele. O que isso, Freud assistir isso aí ia adorar, né? Bater palma. Freud ia adorar. E eu acho interessante que uma das primeiras coisas que ele pergunta quando ele lembra da mãe dele é por que ela não olha pra mim? Então, cara, tá ali o fruto da insegurança dele, sabe? Tipo, tá quase o cerne da insegurança dele, tá ali naquela relação. E você fala, caraca, aí, o Charlie Kaufman tava aqui querendo fazer uma viagem psicanalítica nesse filme, cara. Porque... responde, né? Quando o personagem se perguntou, né? Por que eu me apaixono por qualquer mulher que me dá o mínimo de atenção, né? A mãe não deu, né? O próprio filme responde isso. E é justamente essa memória. Porra, eu acho que vai até além de você ter esse input em você, né? Quando você esconde essa memória, obviamente a ferida tá aberta ainda, mas você perde a oportunidade de rememorar ou de reviver essa memória em você atual, né? Como você naquele momento. E eu acho que isso é tão valioso, cara. Eu vou ter uma experiência que eu vou contar mais pra frente, mas o dano de você optar por esse procedimento, né? Claro, eu acho que ele seria largamente utilizado hoje em dia, principalmente numa sociedade que vem buscando, como a gente vem falando em vários programas, a simplificação máxima, não só de conceitos, mas da própria vida. Eles querem simplificar o que sente, o que pensa, sabe? Então, como que uma sociedade dessa não ia abusar de um experimento desse, né? De uma tecnologia dessa? Ia abusar, cara. Ia abusar. Certamente. E a gente ia começar a tomar novas atitudes exatamente porque sabe que pode apagar a memória depois. A gente seria uma nova sociedade, cara. E mais uma coisa que eu fico pensando é jogar fora a chance de ressignificar o que aquela memória é pra você. Também. Sim, sabe? Sim, e isso é muito forte. Assim, a dor, quando você tá num período de dor, beleza, você vai olhar pra memória com dor. Mas quando você passa por um tempo, sabe, depois de um tempo e essa dor vai embora, você vai olhar pra memória de uma outra forma. E você vai poder ressignificar, né, aquela memória. Então, é jogar fora isso. A gente tá fazendo aqui um exercício que é basicamente imaginar se essa máquina existisse, o que ela causaria na nossa sociedade. Mas indiretamente, nós, mesmo com hoje um
um banco de dados infinito, que é a internet, nós, enquanto indivíduos... A rede mundial de computadores. Rede mundial de computadores. A gente, enquanto indivíduos, continua fazendo esse procedimento. Claro. Né? Muitos de nós vão apagar, né, ou simplesmente não revisitar certos momentos, justamente para não vivenciar novamente essa dor. Né? Então você vai apagando pessoas, você vai se afastando de certas pessoas, né? Justamente para não lidar com elas. É uma prática humana. Essa máquina não precisa existir. A gente já toma esse procedimento, a gente já faz isso. É você viver, por exemplo, num estado de euforia, em que você nunca vai parar para refletir nada, então você, de fato, você tá fugindo desse passado. É óbvio, tem várias formas de você usar essa máquina sem ela existi-la, né? E nós já fazemos isso, sem dúvida nenhuma. Por isso que a After Sun é foda. É um exercício de revisitar a memória, de você reescrever, ressignificar. É foda, então, é foda. Assista After Sun e ouça o episódio número 54 do Enquadrando. Porra, vamos, por favor. Queria falar de uma cena que eu gosto muito, e eu acho que é a cena desse filme, cara. Quando eu falo desse filme e eu tento lembrar desse filme, é essa cena e a cena da capa do filme, não tem como, a cena do lago, né? Esse filme, ele tem uma capacidade de desenvolver os personagens com tanta rapidez, com tanto dinamismo, sabe? É impressionante como você vai percebendo, sabe, muito rápido esses personagens e como eles vão te envolvendo muito rápido também, né? Eu adoro a insegurança do Joe e a imprudência da Clem, e eles são desenvolvidos e parece que, tipo, cada vez que você percebe um pouco mais eles, você vai percebendo mais dessa insegurança, mais dessa imprudência, né, da Clem. E a cena do lago, pra mim, ela conta muita coisa. Pra exemplificar isso, cara, nesses pequenos detalhes, né, apresentado pra gente, quando o Joey tá entrando em casa, né, conhece a Clement pela primeira vez, pela segunda vez, né, no início do filme. Ele entra em casa, ele fecha a porta, aí tranca a porta, passa ferrolho, tranca de novo, tranca umas 3 fechaduras, sabe, enquanto depois do filme mostra a Clement invadindo uma casa, sabe, fazendo justamente o oposto, né, invadindo uma casa, sabe. Então, pequenas ações deles, né, vão mostrando a personalidade deles pra gente sem ter que parar e verbalizar isso. Né? E a forma dela também se aproximar dele, né? Então você vai ver os dois no trem e ele lá fechado no caderno dele, né? E ela olhando pra trás, sabe? Tipo, claramente olhando pra ele, assim, sabe? Tipo, é muito nítido, né? Você vai percebendo os personagens como eles são, nesses pequenos detalhes, e esses detalhes vão ficando cada vez maiores, assim, sabe? Eu acho que essa cena do lago, ela é legal porque ela é um pequeno universo do relacionamento deles. Eu olho essa cena e eu vejo que essa cena conta toda a história deles, como se fosse esse lago o relacionamento deles, né? Os dois vão chegando no lago, a Clem, primeira coisa que ela chega quando vê o lago é correr no lago, sabe? Ela é a pessoa que se entrega pro relacionamento, ela corre e ela toma a primeira porrada, sabe? Ela cai de bunda no chão, mas por enquanto é uma porradinha pequena, sabe? É divertido ainda. É divertido, ela toma a primeira porrada, ela não chega a se machucar, e o Joe tá preocupado, ele nem entrou no lago ainda e ela já tá se machucando, e ele nem entrou no lago, e aí ele finge que vai entrar no lago porque ele tá preocupado com ela, mas ele para, e se o gelo quebrar? Será que eu devo voltar? E aí ela insiste pra ele ir com ela, sabe? Tipo, pro lago. E aí ambos vão até o meio do lago e ela vai conduzindo ele pela mão até o meio do lago, assim, sabe? E aí eles começam a se divertir, escorregando, brincando, sabe? Vivendo aquele pequeno perigo do início do relacionamento. E aí eles deitam naquele chão desconfortável do lago, gelado, né? E param pra refletir sobre eles dois. E aí o plano... Eu até fico emocionado. Uma rachadura gigantesca. A rachadura gigante me quebra de E essa rachadura é foda, porque ela tem vários sentidos, né? Ela vai te trazer o perigo, mas ela também vai representar que aquilo tá no futuro, eles já passaram pelo relacionamento e aquele lago congelou com aquela rachadura, sabe? Eles já estão com cicatrizes, né? Eles já têm cicatrizes, né? E é o plano mais lindo do filme, cara. Eles olhando pro céu. Mas ainda assim o lago, o gelo é grosso, ainda assim tá com rachadura, mas o gelo consegue sustentar eles. Exatamente, o gelo é grosso, né? E cristalizado pela perda das memórias deles, né? E a gente vai acompanhando a conversa deles, mas fica a sensação de que aquele momento, ele não pode ser eterno nunca, porque vai existir um momento em que esse lago vai derreter, sabe? Vai existir um momento em que aquele lugar é inacessível. Então, eles estão fadados a fracassar naquele relacionamento. Um lago congelado, né, cara, é um local, é ao mesmo tempo um local e um momento, né? Um lago congelado, ele passa uma sensação de localização e de temporalidade, né? Simultaneamente. Sim, cara, é foda isso. É foda, sabe? foda. Então, essa cena, como ela é incrível de contar, sabe, a história deles de uma forma cinematográfica. E quando você vê ela pela segunda vez, é que você consegue basicamente
justamente fechar tudo isso. Sim, porque quando você vê ela pela primeira vez, você não consegue fazer essa análise ainda. A gente fala muito sobre isso, né? Quando algo vai se tornar um grande clássico, um filme, o acaso, ele dá a cereja, né? Ele dá a pitadela que torna tudo tão especial. Basicamente, o diretor vai escolher essa área do gelo com essa grande rachadura, não com tudo isso em mente, mas porque ele só queria que a gente não achasse que aquele gelo fosse falso. Ele usa essa rachadura só pra dar mais realidade ao gelo, só pra isso. E, obviamente, isso vai criar todas essas camadas de interpretação e de sensações, né? De quão estável é aquilo que eles estão deitados, e o Joe vira pra ela e fala, eu tô me sentindo simplesmente feliz, né? E espetacular. Essa frase, ela é linda, né? Que ele fala pra ela que ele tá exatamente no lugar onde ele gostaria de estar. Exato. E ele fala isso na memória dele, né? Na verdade, porque na cena do lago mesmo, ele não fala, né? E é engraçado, cara, porque, né, o Patrick depois, né, tá tentando ser namorado, né, dela, usando as frases locais, né, mimetizando toda a relação real, né, que o Joey teve, né, fala pra ela, né, meio que a mesma frase, as mesmas palavras, no mesmo local pra ela, e ela sente exatamente o oposto, né, do que o Joey falou, né, o Joey falou que se sente que tá no local certo, né, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, está onde ele deveria estar na vida. E quando o outro fala, né, a mesma frase pra ela, ela não lembra desse momento, mas ela sente o oposto, ela sente que não está, né, no local certo com a pessoa certa. De alguma forma, né, cara, essa lembrança não vem pra ela, mas a sensação dessa lembrança vem pra ela. Então é isso que serve de gatilho também pra ela, né, sair daquele relacionamento com o Patrick. E eu acho muito legal a ideia de que esse lago ele é temporário, né, ele vai depender de uma estação, porque isso traz um ciclo pro lago também, né. E eu acho que esse título no original, a tradução é ótima, mas o original ele é mais foda porque é Sunshine. E Sunshine é a luz do sol, né, é o brilho do sol, né, é o raio solar, né. Então, quando ele fala que, tipo, é o raio solar na mente, né, ele traz essa ideia de ciclo, né, porque o sol como astro ele tem o seu ocaso. E aí, isso vai trazer a ideia de ciclo pra esse relacionamento, que vai trazer tanto a ideia de que, pô, beleza, eles perderam uma conexão que eles tinham, e aí eles vão reconquistar essa conexão em função de viver as experiências novamente, né, então é ciclo em função do procedimento. E também pode trazer o ciclo um aspecto espiritual, né, eu não sou muito religioso, mas eu vim de uma família espírita, então eu sempre ouvi assim, cara, que a gente vai se aproximando das mesmas pessoas em vidas sequenciais pra poder viver as mesmas coisas até a gente aprender, né? Então esse filme acaba fazendo um exercício de colocar essa experiência de você perder as memórias e reencarnar num filme material, sabe? E a gente enxerga muito, né? A gente tem a tendência na nossa sociedade de enxergar as coisas como consolidadas, como se felicidade, por exemplo, fosse uma condição material, como se ela fosse uma condição ad eterno, né? Você alcança esse status. E quando, objetivo na verdade, final, né? Como fosse um objetivo final. A gente já falou disso em alguns programas aqui, né? Com outros temas. E essa ideia de ciclo que o Fábio construiu bem aí, eu acho que ela diz muito realmente sobre o título do filme, sobre o casal, porque, cara, relacionamento é cíclico. Todos os relacionamentos são cíclicos. Até mesmo dentro de um relacionamento, você passa por ciclos diferentes. E a construção desse casal aqui, ela é justamente isso. Você vai ver que eles passam por momentos diferentes ao longo desse relacionamento e que nem todos os momentos são felizes, mas todos são importantes, sabe? E a gente tem muito essa demanda, essa necessidade por alcançar sempre o status de plenitude de felicidade. Quando são tão poucos momentos em que você deveria estar exatamente onde você deveria estar, sabe? São tão poucos fragmentos que você pode dizer isso. Então, perder esses momentos é muito doloroso. Ainda mais quando o Joel descobre que Clementine resolveu abandonar esses momentos que eles viveram juntos, resolveu apagar isso, entra na relação a questão da vingança, né, do revanchismo. Ela fez isso, eu vou fazer também. Que também faz parte de um relacionamento, né, de certa forma. Mas a partir desses erros você aprende, né, então eu acho que o filme constrói realmente todas essas etapas desse ciclo. Até no lago, né? Até no lago, exatamente. Imaginar o relacionamento como um lago que um dia vai derreter e vai ser inacessível, mas né? que um dia vai congelar de novo. Em algum momento lá na frente ele vai congelar de novo. Realmente assim, a gente vive numa sociedade que incentiva a gente a enxergar a felicidade como um objetivo
objetivo e a história como uma linha reta de progresso, né? E estamos indo para frente sempre. Na verdade, historicamente, isso começou não, né? Mas foi trazido em larga escala com o catolicismo e o cristianismo, que tinha uma visão de passagem de tempo em linha reta, em que no final haveria o juízo final, né? Então seu tempo iria do ponto A para o ponto B. Em outras religiões, outras culturas pautadas em outras religiões, né, já tem uma forma de enxergar o mundo mais voltado para os ciclos da natureza, né? Até das estações de ano. O filme tem a estrutura cíclica, de começar o filme com um momento que acontece só posteriormente, né, e tal. E o cabelo da Clementine tem 4 cores. Pra mim, né, é impossível não associar com as 4 estações do tempo. Com as 4 estações do ano, né? E quando eles estão se conhecendo, ela tá com o cabelo verde. O que é, tipo assim, a primavera, né? O começo. A primavera sempre tem um ar de começo, né? De princípio de ciclo, né? De certa forma. Logo depois, o cabelo dela fica vermelho, que é, né, a sensação de verão, né? Que é o início da relação deles, quando eles estão apaixonados, quando tá dando tudo certo. Né? Quando eles começam a brigar mais, o cabelo dela já tá laranja, né? Que dá um ar de outono, né? De proximidade do inverno, de chegando o inverno. Né? E quando eles estão separados, né? De fato, né? O cabelo dela já tá azul, né? Que dá uma sensação de, não só de tristeza, mas também associado ali com o inverno. A ruína azul, o nome das cores. A ruína azul. O nome daquela tinta é ruína azul, né, cara? Então, já dá essa sensação de inverno. Né? O que a gente deve se lembrar que depois do inverno vem-se outra primavera, né? Na vida, né? No mundo, né? Então, essa visão cíclica, ela é totalmente intencional no filme, né? E faz com que a gente evite o desespero de quando chega o inverno, né, cara? É a gente lembrar que faz parte do ciclo. E você querer jogar fora o inverno é você jogar fora todas as estações junto do ano, sabe? É você jogar fora a vida, a memória, tudo. É poderoso a gente pensar nisso, cara. A gente pensar, né, na vida como ciclos. E isso traz um conforto, de repente, pra quem tá passando por um momento de inverno. Verdade. Eu acho que a beleza que tá nesse filme, né, é que ele te dá um final, né? Ele te dá um recomeço, vamos dizer assim. Mas ainda assim, a gente não consegue interpretá-lo de uma forma simplória como um final feliz ou não, né? Porque o filme é muito mais complexo do que isso, né? Muito agridoce. Ele é agridoce porque a gente sabe não só que aquele relacionamento tá fadado a um final, como a gente tá colocando aqui, em algum momento o gelo vai derreter, eles não terão mais aquele lago, mas também porque a gente sabe que as relações não são simples assim. Como a gente falou, não, a felicidade não é um lugar, não é uma chegada, não é um ponto a se alcançar. Mas eu acho que é isso que dá ao final tanta maturidade, porque eu fiquei muito impressionado como o Kaufman conseguiu colocar tanta potência, tanto significado a uma única palavra, né? Quando o Joe fala ok. No final, ele fechou o arco dele de aprendizagem, porque ele tem um arco aqui, não é só um arco de valorizar o relacionamento dele, é um arco que vai dele conseguir, de fato, estar aberto pro presente, né? Estar aberto para uma nova relação, estar aberto pro novo, né? Sem tantas projeções, sem tantas expectativas, né? Sem fugir, né? É interessante quando ele fala ok, ele tá se abrindo basicamente para um relacionamento que tá fadado a terminar, ele tá se abrindo a viver o que ele tem naquele momento, né? Sem expectativas, né? Sabe uma coisa legal, Rodrigo? É viver não pensando no fim, né? Mas pensando na experiência, né? Então, na experiência, e que é você viver naquele momento, é você viver o que você tem naquele momento, o presente, né? E isso é interessante porque é um arco que se fecha, porque obviamente você percebe que o que destruiu aquele relacionamento tem muito a ver, né, com as projeções que ele vai criando. Você percebe que basicamente depois que a paixão passa, né, que é o cabelo vermelho, como o Gabriel colocou, o espaço que era antes ocupado pela paixão, ele vai dando espaço para as preocupações, para as projeções, para as expectativas frustradas, e você percebe que o Joe, ele sobrecarrega o relacionamento disso, né, por toda essa insegurança que ele tem. Então você vai perceber na cena em que ele fala, olha, você acha que você seria uma boa mãe? Tipo assim, eles não têm um filho, sabe? Aquilo basicamente é uma projeção que ele tá fazendo, dentro do que ele tá experienciando, dentro da visão dele, da mente dele, mas aquilo ali é o suficiente pra destruir o relacionamento. Então assim, eu acho que ele tá se abrindo a experienciar, a entrar no relacionamento sem se agarrar a esse futuro que talvez nem vai existir, é viver o que ele tem ali naquele momento, que é a Clementine, que é viver aquele início novamente. E aí você pensa na tecnologia, né? Se você pensar pelo lado mais romântico, ela tá oferecendo a oportunidade de você vivenciar novamente, não necessariamente aquele amor, mas aquele período de paixão novamente, né? Porque é isso, o novo, ele é mais seguro, o novo, ele é mais excitante, né? Então é isso, ele tá se colocando a vivenciar aquela paixão novamente, né? Ainda que ele saiba que a paixão vai arrefecer, essas lacunas vão ser ocupadas novamente por talvez alguma expectativa e que provavelmente o relacionamento vai terminar. Provavelmente esse relacionamento vai demorar um pouco mais, né? Do que o primeiro, porque é isso, ele tá mais preparado a vivenciar esse presente e vai acabar oferecendo pra Clementine o que ela precisa também, né? É isso que aquece a gente, né? No final do filme, né? Talvez. No final das contas, que a gente tem uma perspectiva de que dessa vez vai ser diferente. Um pouco diferente. Tudo tende a ser igual. É muito triste e ao mesmo tempo muito emocionante até, né? Essa perspectiva, porque eu acho que tem, diferente do Rodrigo, eu acho que tem muito mais a ver
ver não só com paixão, mas com aceitação. Sim. Você, de fato, aceitar a condição não só tua, mas do outro, sabe? A cena final, né? A cena desse reencontro, de fato, e essa aceitação e esse ok acontecendo, ela acontece mediante uma fita dizendo as maiores barbaridades. Tudo de pior que alguém pode ouvir. Que você não era interessante, que os meus momentos com você não significaram tanto, que a relação sexual com você não era legal. E isso tudo parte de uma aceitação de que aquele momento era um momento ruim dos dois, que aquele momento... Eu concordo. Não necessariamente aquelas frases são exatamente uma realidade. E isso traz uma maturidade que os personagens não tiveram no início do filme quando iniciaram o procedimento. Cara, mas sabe? Eu acho isso mais ambíguo. Eu acho que... De fato, eu acho que a paixão esconde, né? Quando a gente vai avaliar que aquilo ali é maturidade, quando na verdade eles estão envoltos de paixão e eles estão impulsionados a viver aquilo de alguma forma. Aí que tá, eu não acho que é tão simples ao ponto de a gente justificar como paixão. Eu também não acho, eu acho que há amor ali, mas a gente tem que entender uma coisa. Há a euforia do reencontro do novo. Sim. Então isso faz com que talvez o que eles estejam ouvindo ainda não doa o quanto poderia doer. Vai doer. Então assim, há uma certa imaturidade ali. E na verdade isso pode ser até um catalisador pra dessa vez, em vez de durar mais, as coisas durarem menos. Talvez. Né? Serem completamente diferentes. É justamente essa dificuldade de projetar que torna esse final incrível. É a dificuldade de você projetar o que vai acontecer. Mas por um lado, assim, eles estão entrando num relacionamento em que eles já sabem até de antemão tudo que potencialmente poderia irritar eles, cara. Mas relacionamento não é racional, cara. Não é racional. A racionalidade vai pro cacete no meio da parada. Ainda que eu acredite, como eu falei, pra mim, o relacionamento duraria mais tempo sim, porque o Joey estaria mais preparado a vivenciar essa rotina com ela, o que ele tem naquele momento, e não tanto as projeções que ele faz por meio da insegurança. Cara, que nem a gente tava falando, né? A gente não é terapeuta, nem psicanalista, nem nada do tipo aqui, nenhum de nós quatro, né? Mas a gente tá falando justamente isso, assim, que boa parte da prática da terapia da psicanálise é quando a gente consegue colocar pra fora, verbalizar, né, esses sentimentos, e você expurga também junto, de certa forma, ali, as emoções, sabe? Eles estavam fazendo aquilo com a fita, sabe? Então, assim, o que estavam fazendo quase era uma terapia de casal antes daquele novo relacionamento acontecer, sabe? Então, eu vejo com otimismo. É especulação, o filme para ali, né? Não tem como a gente saber. Mas o que eu imagino, baseado no filme, que vai acontecer depois, é um novo verão, uma nova primavera, novo verão, um novo outono, né? E um novo inverno, né? Mas se eles vão romper naquele inverno, ou se eles vão resistir àquele inverno pra começar uma nova primavera, né? Isso aí é o desafio de todo relacionamento. O problema pra mim tá no que o Fábio falou. Eles têm as feridas neles, ainda que eles estejam mais preparados pra essas feridas, porque eles ouviram as fitas, eles não têm as memórias dessas feridas. Sim. Então, o processo de regeneração ou de entendimento desses traumas que eles passaram fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Porque eles simplesmente vão sentir dores que eles não conseguem nem compreender exatamente por quê. Porque as feridas estão lá. Então, assim, o que eu acho que torna esse final tão complexo é que, cara, é isso. É uma decisão que vem ter a emoção. É uma decisão. Eu acho que essa é a palavra. O final é a decisão de tentar. Isso é legal. Isso é legal. Isso é otimista. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é otimista. Isso é muito forte. É otimista. Ainda mais imaginando o Joe, do né, ponto de vista, é extremamente romântico. E tá aí o porquê da gente ter falado lá no início que talvez esse é o filme mais... Talvez não, certamente é o filme mais romântico que a gente abordou aqui, né? Que é um casal que vai tentar, independente do saber o final. Do resultado, né? O final do filme não seria esse. Isso que eu quero saber. Qual que era o final original, Daniel? Tô curiosíssimo. Você fez um suspense o programa inteiro. Olha aí. O final do filme, ele é muito mais agridoce do que isso e graças a Deus... Triste, cara, né? Agridoce, meu Graças amigo. a Kaufman, ele terminou aqui. Porque eu não resistiria ao que estava sendo proposto. Porque o filme iria avançar com a Clementine fazendo o procedimento várias e várias vezes ao longo da vida. Nossa senhora. E seria... Aí seria uma tragédia mesmo. Seria, sobretudo, o Joel tentando novamente passar pelo mesmo ciclo. Seriam ciclos intermináveis. Então, eu acho que ele acaba o filme muito mais otimista do que era o recorte original. Mas você percebe que o diretor, ele dá uma piscadela do caminho que ele estava enxergando desde o início, que tem a ver com imaturidade, e eles estarem presos nessa sensação de paixão. Eu quero ficar no verão pra sempre. Ou seja, não superaram e não amadureceram, tá ligado? Eu gosto mais do que aconteceu, não idealizado. Também. Eu gosto desse final, tá bom? Esse pra mim, é nele que eu vou me pegar. A ambiguidade é fantástica. Cara, é assim, o Fábio, quando ele mencionou que nós gravaríamos esse filme por conta do método, eu sabia que não seria fácil pra mim, né? Eu não deixei ainda em palavras no Enquadrando, mas eu me separei, né, no final do ano passado, e eu saberia que esse filme, não só ele já tocava, ele já mexia muito comigo, mas eu saberia que seria uma experiência muito difícil. Mas eu me propus
precisa fazer essa experiência porque, como a gente tá conversando aqui, a gente precisa passar por essas fases de luto, de regeneração. É importante não afugentar isso, né? Mas foi brabo, assim, no sentido de que eu tive o mesmo processo, eu percebi que eu tive o mesmo processo do Joey, mesmo sem o aparelho, né? Isso é muito louco, né? Quando eu passei por esse processo de separação, e obviamente eu saí do relacionamento ainda, imagino eu, ainda amando, né, a Laura, eu vasculhava as memórias do nosso relacionamento pra encontrar as piores memórias no primeiro momento, né? Você quer que essas memórias, de alguma forma, não só apaziguem a dor que você tá sentindo, mas também justifiquem, sabe? Apoiem a decisão do término, sabe? Só que a ironia desse processo natural nosso é que quanto mais eu vasculhava essas memórias, mais eu encontrava as boas memórias, né? E aí quando você vai encontrando essas boas memórias, você acaba assim, ressignificando também as memórias ruins, né? Enquanto mais você vai se regenerando e entendendo o processo que você está vivendo, mais você começa a perceber que essas memórias ruins talvez sejam muito por conta do olhar que você está para essas memórias, ou pelo menos pelo olhar que você estava naquele momento, que é exatamente o que o Joey estava fazendo, né? É o que o Gabriel falou, quando ele volta para as memórias com a Clementine, ele sempre estava encarando como se ela estivesse atacando ele de alguma forma, né? E às vezes simplesmente era um desabafo dela, uma inquietude dela, né? Que não tinha necessariamente a ver com ele, né? E o mais louco desse processo é você terminar esse processo entendendo, como o Daniel falou, essas memórias não são simplesmente memórias, é o que você viveu e é o que você se tornou. Então é doloroso demais você perceber que, porra, eu queria distorcer essas memórias pra não passar pelo sofrimento que eu estava passando, né? Pela dor que eu estava passando. Mas a beleza também é você, a partir desse sofrimento, você entender e aprender muitas coisas. Eu acho que o Joey acaba, talvez, de alguma forma, mesmo que inconsciente, não se abrindo. Ele se abre ao relacionamento. Sem dúvida nenhuma, pra ele é uma vitória muito grande. Sem dúvida nenhuma. Mas ele talvez não se abra pelo que ele viveu. Pela dor que ele viveu. Pelo que ele passou de verdade. Porque talvez fosse ensinar muito mais coisas, sabe? E isso é um aprendizado que eu obrigatoriamente tive que passar, porque não temos esse aparelho. E eu imagino que não tendo esse aparelho também eu não teria como voltar no meu relacionamento pra reconstruir esse relacionamento. Então eu obrigatoriamente tive que passar por essa regeneração, vamos dizer assim, sozinho. Revisitar essas memórias, encontrar o que eu tinha que aprender. De alguma forma, eu ter passado por esse processo de separação torna pra mim o final de Brilho Eterno triste. Eu tenho uma certa inveja do Joey em algum aspecto, mas ao mesmo tempo eu vejo com tristeza ele não ter a oportunidade, não naquele momento, de ter aprendido tanto com tudo que ele viveu. Ele deixou pra mais pra frente, pra mais pra tarde, ou então ele vai ter uma maturidade espetacular de conseguir aprender isso junto da Clementine, que seria realmente, aí seria o cenário maravilhoso, né? Mas não sei. Quando o Gondry fala sobre esse final, eu não acho que ele estava imaginando o Joey também e a Clementine com tanta maturidade assim. De fato, eu concordo com você, assim, que eu também não imagino essa maturidade toda, né? Mas eu acho interessante o processo dele, porque no momento que ele tá perdendo as memórias, né? A gente enxerga muito dos sentimentos dele, né? A gente enxerga os arrependimentos dele, a gente enxerga a vontade dele de guardar algumas, né? E tem uma em específico que eu acho muito foda, cara, que é o primeiro encontro deles, que eles vão invadem aquela casa, né? Essa memória é muito foda, porque esse parece ser o maior arrependimento dele, e é uma das coisas mais simples, né? Mas parece ser o maior arrependimento, que é por que eu não passei aquela noite lá? Porque eu acho que esse arrependimento, ele diz mais do que... Nossa. Ele diz mais do que necessariamente o óbvio, sabe? Ele diz mais do que necessariamente o que tá sendo dito por ele. De tipo, eu podia ter aproveitado um dia mais com ela, mas ele é um arrependimento sobre quem ele é. Sobre essa pessoa que não passaria nunca a noite lá. Essa pessoa que nunca se entregaria com tanta facilidade pra um relacionamento. Então... aquilo não é simplesmente um erro, é o que ele é, né, cara? Exatamente, exatamente. Então, essa memória em específico que desaba a casa, que mostra o quão frágil ele é, eu acho que essa é a que faz esse filme ser tão profundo, sabe? Eu acho que você tocou num ponto muito maneiro, porque você sente na sua víscera quantas barreiras o Joey tem. E você compreende o quão difícil é pra ele falar que ele é ok no final do filme. O quanto ele mudou pra falar que ele é ok, e é por isso que eu acho que nesse aspecto final realmente ele tem o seu otimismo. Sim, sim. Porque o Joey daquela casa não falaria que ele é ok, sabe? Não falaria, não falaria. Então esse é o aprendizado inconsciente, sabe? Ele já mudou, a Clementine já mudou ele. Ele
sabe? Tipo assim, ele já mudou junto com ela. Isso é foda demais, Esse é o lado, é o sabor da dor, né? Tipo assim, e também do amor que eles viveram. Mas pra mim, tem uma memória que pega muito, assim, não só pela beleza estética dela, mas pelo que ela significa, que é quando ele leva ela pra memória de infância e começa a chover, né? Na casa que ele tá com a Clementine, começa a chover e dali eles partem pra infância dele. É uma sensação de que pra ele a Clementine é ele por inteiro. É ele do início, seja lá na infância, ao final, talvez até a morte dele. É ele completo, é ele inteiro, é ele e a Clementine. Não se vê mais dissociado dela de forma nenhuma. Ela ocupa todas as memórias dele, né? Até as memórias que ela não tava, de certa forma. Não, sim. É bonito, e ainda que a gente tire um pouco dessa linha romântica, ele é a Clementine até o resto da vida dele, ainda que não esteja com ela. É verdade. Exato. Certamente, assim, pra ficar didático, cara, é impressionante como o arco de aprendizado do personagem não depende das memórias. É inconsciente também. Sim. E essa ideia do ok em contraposição a ele abandonar aquela casa no passado, sabe? E ele se arrepender tanto disso porque ele esse ok é a foto, sabe? É o registro do aprendizado do personagem. Sim. E é algo maravilhoso. E nesse momento é uma situação oposta, né? Ela tá saindo da casa, né? E ele vai atrás dela dar ok. Exato. Porra, é lindo demais, cara. É lindo. Por isso que eu acho que esse filme, o final, é muito complexo, não é sobre a paixão. Claro que não. Falei que não ia chorar e tô chorando pra caramba, meu Deus do céu. Teve aprendizado. Cara, esse filme pra mim... Corrobora com a minha visão otimista desse final, justamente por isso. Pra mim teve esse aprendizado. Pra mim eles chegam nas próximas estações mais maduros do que da anterior, né? Se vão sobreviver ao próximo inverno, porque o próximo inverno vai chegar também. Se vão sobreviver ao próximo inverno ou não, né? Aí realmente fica em aberto. E é importante ter clareza, Gabriel, que a maturidade não quer dizer que o relacionamento vai ser mais duradouro. Não. Talvez seja mais curto. E nem melhor. Sim, melhor. Isso é muito bizarro, mas que ele vai ser mais maduro. Só mais maduro. Somos aqui, né, 4 tiozões, na verdade, né? Mas a gente tá falando com pessoas de experiências diferentes, de idades diferentes, e que talvez não passaram por experiências, né, ainda de relacionamento, por exemplo, né? Ou experiências que possam ser semelhantes às que nós passamos para cunhar as reflexões que a gente tá cunhando aqui. Mas esse filme, pra mim, ele é muito significativo porque acho que todo mundo se coloca muito na perspectiva do Joel, né? Você certamente tem uma frase que você se arrepende de ter dito. Você certamente sabe que machucou a outra pessoa de uma maneira específica que você não faria hoje. E o exercício meu, e esse filme diz muito pra mim, é porque toda vez que eu vejo esse filme, eu acesso um lugar na minha memória que é basicamente esse. De o que eu poderia ter feito diferente. Não pra ter um relacionamento anterior continuado mais, mas pra tornar essa experiência claro, mais proveitosa, pra que eu pudesse, de fato, aproveitar mais as pessoas que estavam ao meu redor. Então, é um filme que, quando eu vejo, ele me coloca num local que é um exercício ainda pra mim, e sempre vai ser. E não necessariamente são todas as memórias ruins, tem muitas memórias boas no processo, como o Rodrigo colocou, mas eu tenho que entender que elas fizeram o Daniel de hoje. Exato. Que é esse Daniel lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Isso aí, perfeito. Né? Perfeito, pleno. Perfeito é só o Marcelo, você ainda tá nota 9,5. Eu tô quase chegando lá. E eu acho que essa é a beleza, sabe? É um filme que pra mim, ele me ensinou um modo de encarar a vida. É um filme que pra mim, ele transcende, ele tá além de filme pra mim. Ele é um filme que me deu uma certa forma de enxergar as questões que estavam se apresentando na minha vida, sabe? Concordo. Então, ele tá num lugar, numa prateleira que acho que não existe outro. Não tem, pra mim também não. Cara, o Daniel falou uma parada que, nossa, pra mim é o que pega nesse filme, mais poderoso, assim. Ele fala sobre rememorar, voltar pra uma memória e ela afetar o seu presente, afetar quem ele é. Esse filme, ele termina de um jeito que eu acho muito legal, assim. Se você olhar o arquétipo, como a gente falou, da Clementine, ela, vamos dizer assim, né? Reduzindo muito, ela faz o Joe, entre aspas, aproveitar o presente, viver inteiro no presente, sabe? Viva o presente. Ele é um cara que tem dificuldade com isso, ou ele tá preso na nostalgia do passado, traumas, ou ele tá preso numa projeção pro futuro, uma expectativa pro futuro, preocupações. Ele nunca tá no presente e ela acaba meio que obrigando ele, forçando ele a viver aquele presente ali, sabe? Então é dali que ele vai curtir o fato de deitar no risco que é o lago e aquele lago congelado e tal. Só que é engraçado porque eu acho que a gente também deturpou muito essa ideia de viver esse presente, sabe? Tipo, virou uma fuga viver esse presente, né? Viva o presente de forma inteiro. O presente é um presente, né? E a gente transformou isso numa fuga. Você pensa comigo. A gente falou muito isso em A Chegada. Qual é o ápice naquele filme lá? O ápice de uma sociedade, da consciência de uma sociedade. É tu viver passado, presente e futuro ao mesmo tempo, amigo.
sabe? Isso é o ápice que a gente imagina por uma sociedade. A gente não consegue nem conceber o que é você viver tudo isso ao mesmo tempo. E aí você tem uma sociedade hoje que quer viver como um labrador, tá ligado? Tipo assim, quer viver como um labrador, presente. Não, aliás, talvez seja a solução vivermos como um labrador, né? Todo respeito aos labradores, eu adoro labrador. Mas é isso, viver o presente de tal maneira que você não tem que lidar nem com traumas do passado, questões do passado, memórias ruins do passado, nem com preocupações do futuro, expectativas do futuro, né? É a simplificação máxima. Então vamos viver inteiros nesse presente, sem um pouquinho da gente no futuro, sem um pouquinho da gente do passado. Isso também é uma fuga. Parece muito Nietzsche isso aí. E aí, cara, eu tive uma experiência que fecha muito com esse filme pra mim, assim, muito doida. Vai fechar tudo. Tem vários plots, assim, essa minha historinha. Eu voltei pro Rio, né? E, cara, literalmente eu voltei pro meu passado, né? Porque eu voltei pra minha... Não literalmente, né? É literalmente. É que se fosse literalmente. Eu tenho uma máquina do tempo, né? Mas, assim, é o mais próximo do literalmente. Tá bom. Melhorou. É o mais próximo, porque eu voltei pra minha casa que eu vivi meus primeiros 18 anos. Eu dei passos atrás da minha carreira profissional, eu voltei a ficar, né, sozinho. Então, assim, cara, é o mais próximo que eu poderia voltar do meu passado. Entrar nessa casa aqui, que eu vivi minha infância, minha adolescência, é transbordar de nostalgia. É uma parada, assim, impensável, sabe? Ainda mais pra alguém que, como eu, que já gosta da melancolia. E um dos processos que eu busquei pra mim aqui foi o seguinte, eu falei, cara, eu vou deixar transbordar esse passado. Vamos ver o que eu tenho pra viver nisso, pra aprender com isso. Vamos ver o porquê que eu tô aqui. Eu deixo. Obviamente eu tenho minhas responsabilidades, minha vida não dá pra ficar aéreo, né, e nostálgico e saudoso o tempo inteiro, né, claro que não, mas eu deixo me afetar em algum nível, eu deixo trazer reflexões. Pois bem, corta. Vou fazer tipo o filme. Eu trouxe uma introdução e agora eu vou jogar uma cena que parece que não tem nada a ver. Eu fui no supermercado, né? E caralho, olha isso, muito louco, hein? Foi bom, hein? Foi bom. Corta pro Mundial. Pá. Corta pro Mundial, exatamente. Fui no Mundial, né? Aí, pô, cheguei lá e vi que tava em promoção, porque eu só compro essas coisas em promoção. Um macarrão foda, assim, uma massa foda. E, pô, tomate pelado, passata, tudo foda em promoção. Eu falei, cara... Eu vou comprar isso pra fazer pra minha mãe um macarrão que eu nunca fiz pra ela, porque eu aprendi a cozinhar em São Paulo. E comprei pra ela, deixei guardadinho aquilo pra quando ela viesse aqui eu fazer esse macarrão pra ela. Beleza. Tô eu vivendo minha vida, né, normalmente aqui fazendo minhas coisas e me veio... Teve outro corte, então, outro corte. Tô eu vivendo minha vida aqui de boa, tal. E aí me veio do nada uma reflexão, um insight, assim, sabe, de uma situação muito particular da minha mãe, uma dor que ela tem, que ela carrega há muito tempo e tal. Me veio um insight e um princípio de compreensão, sabe? Porque entender as coisas racionalmente é uma coisa, entender emocionalmente é outra, né? Um processo dela de separação, sabe? Eu comecei a entender. E nesse dia, eu resolvi fazer o seguinte, eu peguei o álbum que nós temos de fotografia aqui e comecei a ver. Minha mãe novinha, cara, eu pequenininho aqui, nessa casa e tal. E eu fui assimilando a vida da minha mãe, a dor que ela passou, a profundidade daquilo, os efeitos daquilo nela. Fui compreendendo de uma maneira, cara, real, assim, visceral mesmo. Não foi só um entendimento racional. Mandei um áudio pra ela, foi muito emocionante, sabe? Tipo, a resposta dela, a gente conversou um pouco, foi muito legal. Pois bem, passa mais o tempo e ela vem passar um fim de semana aqui comigo. E por que eu tô falando tudo isso, né? Sobre a gente viver o presente. Porque, na verdade, eu tô numa mistura muito doida entre o presente e o passado, né? A decisão de comprar, aí você vê a decisão de comprar lá meu macarrãozinho pra fazer pra ela, é uma decisão que tá pensando no futuro provável, um dia que ela vem aqui. Então é tudo misturado. Não tem a ver simplesmente uma linha reta, um presente inteiro, né? E aí quando minha mãe veio pra cá, cara, o fim de semana foi muito mais intenso e muito melhor do que simplesmente estar aberto à minha mãe no presente. A simplesmente ter saudade e ver minha mãe aqui comigo na minha casa. Foi muito mais do que isso, porque trouxe todas as emoções que carrego essas memórias, todo o aprendizado que eu tive, ter entendido essa dor que ela carregava, sabe? Então, assim, é muito mais do que viver o presente. É muito mais, sabe? Caramba. É viver tudo. É viver uma existência inteira. É viver toda uma relação com ela. Foi uma parada muito poderosa, sabe? E eu pude fazer o macarrão pra ela. Eu já tô me emocionando. E eu fiz o macarrão pra ela e foi muito gostoso ver que ela gostou da parada, que ela gostou do macarrão e a gente conversando, muito empolgados, assim. Foi uma experiência que foi muito além, como eu falei, de você viver inteiro o presente, de você estar aberto ao presente, vivo o presente. Não, cara, eu vivi muito mais do que isso. Eu vivi uma relação inteira com a minha mãe em um fim de semana ali, sabe, emocionalmente falando. E aí corta de novo, mais pra frente. Eu já tava com tudo isso em mim, porque eu me permiti viver o passado.
Eu me permiti viver essas memórias, sabe? Foi ela que me trouxe o entendimento emocional do que minha mãe viveu. Foi ela que mudou e transformou ainda mais a minha relação com ela no presente, no que eu tenho hoje. E foi ela que fez eu entender muito também do que eu vivi. Foi essa separação que eu tive que fez eu entender ela, sabe? A minha mãe. Foi ter entendido ela que fez eu entender mais ainda da minha separação. E aí, eu tava assistindo, como eu comentei em off, eu terminei finalmente Ted Lasso. Olha isso, é muito plot louco. Caraca. Olha isso. Caraca, olha isso. E aí, eu tô vendo um episódio, né? Eu tava vendo um episódio, um spoiler minúsculo, em que a mãe do Ted vai até a Inglaterra pra encontrar com ele. É verdade. E eles têm um certo atrito por uma questão mal resolvida, que eu não vou falar e tal. E aí, quando ele chega em casa no final do dia, a mãe fez um jantar maravilhoso pra ele. Só que ele toca no assunto, nesse atrito que eles têm um princípio de discussão, o Ted desabafa uma mágoa, uma dor guardada há muito tempo, mas eles conseguem se resolver. E aí, pra mim, tocou um momento que eles estão na cozinha, sozinhos, naquela mesa, com a lasanha ali na frente, o vinho, e ele fala, não, já que você fez esse jantar pra mim, eu vou pelo menos servi-la. E aí ele pega o vinho e serve a mãe dele. E eles se sentam pra ter uma noite os dois. Aquilo me acertou, cara. E veio uma sensação de gratidão gigantesca. Eu tive isso com a minha mãe. Tem 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás. Transbordou uma sensação de uma felicidade essa que não perdura a vida inteira, mas é esse momento tão especial, sabe? O momento que o Joey sentiu em cima do gelo quando ele fala, eu não queria estar em outro lugar ou eu tô simplesmente feliz. Eu tive esse momento de, caraca, eu vivi isso com a minha mãe. E naquele momento, você vê, é o amor trazendo a dor e a dor trazendo o amor, porque naquele momento eu percebi também que se eu tivesse um pouco disso nos meus 3 anos em São Paulo, provavelmente eu ainda estaria, sabe, em São Paulo. Então, como abrir mão dessas experiências? Porque você está sofrendo uma dor, né? A dor traz também esses momentos maravilhosos, mas traz esses aprendizados, né, cara? Então é isso, assim, fechei meus plots. Caraca, foda, Rodrigo. Mas é isso. Merda. Tu consegui chorar com o Ted Lasso, realmente. Eu chorei, cara, eu chorei muito esse dia. Você conseguiu, cara, parabéns. Eu choro com o Ted Lasso, mas eu acho que eu chorei mais ouvindo a história do Rodrigo. Exatamente. Você nos conseguiu fazer nos emocionar aqui com o Ted Caraca, Lasso, é foda. Isso que é realmente inacreditável. Pô, cara. muito foda, Rodrigo. Resumindo, vamos viver como labrador, foda-se. Né? não, mas eu acho muito foda, porque de fato, né, conversa muito com o filme sobre a dor e o amor, né, caminhando lado a lado pro Charlie Kaufman, pra esse filme, pro Rodrigo, pra gente. Cara, a vida é isso, cara. A vida é isso. E há uma beleza nisso que não tem preço, mas a dor também é grande. E eu acho que a gente não pode abrir mão da dor, cara. Não pode abrir mão. Bom não é, ninguém quer, mas a gente não pode abrir mão, sabe? E é isso. Aprendi, espero que tenha aprendido, como o Daniel falou, pra colocar no meu presente, colocar no meu futuro, porque a gente vai aprendendo, né, cara, com o nosso passado. Caraca. É isso, impressionante. Gente. Acho que não dá pra fechar melhor, não. E eu vou agradecer a todos os ouvintes que ouviram esse programa até aqui. Vou pedir, por favor, encarecidamente, que vocês apoiem o Enquadrando. Por favor, gente. Acessem lá o Enquadrando nas mídias sociais. Gente, eu preciso comprar bom macarrão pra minha mãe pra fazer macarrão aqui pra mim. Puxa assunto com a gente sobre esse filme, galera. Conversa com a gente sobre esse filme, porque... Diz pra gente como é que ele tocou você, se ele tocou você de alguma forma. A gente sente falta de trocar essa ideia, né, nas redes. E eu acho que a gente tem essa facilidade de interação hoje em dia. Vamos usar ela por uma parada que... A gente pode conversar mais, a gente pode usar a nosso favor, né, Daniel? A nosso favor. Vamos trocar mais, cara, é isso aí. E aí, a gente tem o Enquadrando no Twitter, com o Enquadrando Underline, a gente tem o Enquadrando no Instagram, com o Enquadrando Underline Oficial, a gente tem TikTok, a rede mais efêmera de labradores que existe, né, Rodrigo? É isso aí. Mas procura Enquadrando, galera, conversa com a gente, e vou agradecer, um grande abraço. E bons filmes!